Vamos lá. Eu vejo que quando aparece algum vídeo sobre despertar, eu vejo algumas pessoas assim nos comentários, como eu faço para despertar, né? E eu vou falar sobre mim, tá? Eu até, como eu falei, até um pouco tempo atrás eu não sabia do que se tratava, né? O despertar espiritual, o despertar da consciência. Eu tem 2 meses que eu saí do sistema religioso. Foi no início de abril, na primeira semana de abril. Eu passei 21 anos no sistema religioso, na igreja evangélica. Estava como membro ativo, na função de missionário, exercendo a função normalmente, e era líder do departamento feminino. Estava com o ministério atuante. Mas, há cerca de mais ou menos um ano, eu já vinha questionando muitas coisas sobre o sistema da igreja evangélica. Eu não estava mais me conectando com a temática da igreja. Né? Tudo que era falado ali, eu lia o que Jesus ensinava e eu estava vendo o que estava sendo ensinado dentro da igreja. Enfim, e já há alguns meses, um ano mais ou menos, eu vinha questionando sobre a minha vida dentro da igreja, como que estava sendo, o que era aquilo, e eu não estava realmente me conectando, eu estava me sentindo um peixe fora d'água. E aí eu comecei a questionar muitas coisas, comecei a dar uma olhada para mim, para dentro, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo, mas eu estava me sentindo sufocada dentro da igreja. E aí eu comecei a pesquisar, eu já estava estudando psicanálise na época, e eu comecei a pesquisar, e eu descobri o processo de individuação, descobri o processo alquímico e eu vi que eu estava dentro desse processo de individuação. Então, muitas vezes, quando as pessoas eu vejo algum vídeo perguntando, como faz para despertar? Eu acredito que o despertar, ele é algo que é solitário, é algo que vem de dentro, é a tua alma gritando e ela vai se sentir sufocada e ela vem para fora e ela vai sair e ela vai querer falar. Foi o que aconteceu comigo. Eu não estava afastada, eu estava dentro da igreja, dentro de um ministério atuante. Eu pregava, eu era líder do ministério. Então, assim, eu estava dentro da igreja mesmo, atuando. Mas a minha alma, ela gritou. E eu fiquei um ano nessa luta interna comigo mesmo. E até que eu falei, gente, não dá mais, eu não posso mais viver a vida que as pessoas querem que eu viva, sabe? Eu preciso seguir o meu caminho. E as pessoas não acreditaram, né, lá da igreja, os membros, pastor, a esposa, ninguém acreditou quando eu disse que eu não queria mais continuar, que eu não estava saindo da igreja para ir para outra igreja, eu estava saindo do sistema religioso, saindo da igreja, sem ir para outra religião. E eu venho nesse processo, né? Como eu disse, eu já estava há um ano nessa busca interna, busca do eu, a minha alma, né, querendo mais e mais. Então, assim, para quem pergunta, como eu faço para despertar? Como eu falei, eu fui sozinha, passei pelo processo de individuação. No meio do processo que eu descobri que estava passando pelo processo de individuação, e esse processo, ele é muito importante, porque eu também já vi algumas pessoas comentando assim, mas eu estou me sentindo muito sozinho, mas esse processo, ele é solitário mesmo, porque é o encontro do seu eu com você. Entendeu? Então você precisa mesmo, você precisa se afastar, você precisa ter um tempo para você, ter um tempo para pensar, para refletir, para meditar, para ouvir a sua consciência, porque você é consciência. Só que como nós vivemos no automático, nós não conseguimos ouvir a nossa consciência. E aí nós vamos fazendo tudo no automático, e quando a gente vai ver, a gente já está cansado, já está na hora de dormir, e a gente não tem tempo para parar para se ouvir. E não adianta você ficar buscando em outras pessoas aquilo que está dentro de você. Né? É a maiêutica do Sócrates. Todas as respostas, elas já estão dentro de nós. E nós só vamos conseguir encontrar essas respostas quando nós conseguirmos parar, sair do automático, para ouvir a voz da consciência. Não o ego, a consciência, porque o ego, ele é o que toma a frente da nossa vida, praticamente a nossa vida inteira. Porque o ego é aquela criança mimada que está sempre buscando prazer, satisfazer os desejos e as vontades. E muitas das vezes a gente age inconscientemente, porque o nosso inconsciente, ele existe. E a gente vai satisfazendo as demandas sociais, estudar, se formar, casar, ter filho e blá 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 e tudo mais. E você vai vivendo assim no automático, cumprindo regras sociais, cumprindo o desejo de pai, de mãe, e a sua vida, ela tá presa ali dentro daquela bolha que você não consegue sair. Só que a alma, ela é viva, a nossa consciência está viva, e chega um momento que ela não aguenta mais. Eu estou com 50 anos e foi agora que eu despertei. Eu vejo muitos jovens aí fazendo vídeo, eu acho lindo, porque eu vim despertar agora, né, com 49, porque quando eu fiz 49 anos,
eu comecei a refletir sobre a minha vida, né, sobre o que eu estava fazendo, se eu estava realmente fazendo aquilo que eu queria ou se eu estava fazendo à vontade das pessoas, né, cumprindo as regras sociais. E eu realmente eu fiquei um ano nesse processo. Foi assim que eu fiz 49 anos, eu comecei a questionar muitas coisas, analisar e olhar e ver. E quando eu fiz 50 anos, eu não fiz festa, não fiz nada, eu realmente quis ficar solitária, só peguei eu e a minha filha, eu fui pro monte orar, buscar respostas e como eu disse, as respostas, geralmente, elas estão dentro de nós e a gente quer buscar a resposta fora, sendo que a resposta está dentro. E a gente só vai conseguir ouvir as respostas quando a gente para se ouvir. E aí, fiz os 50 anos, né, em novembro do ano passado, e eu continuei na busca. Se eu estava antes, depois que eu completei os 50, eu fiquei mais ávida por respostas. Porque eu pensava, gente, não é possível. Se Jesus foi contra isso, por que a igreja faz? Então, assim, eu estava sempre buscando respostas que a igreja não tinha para me dar. E, finalmente, eu falei, gente, não dá mais. E quando eu vi que eu não estava sozinha, que eu não estava ficando louca, que tinha outras pessoas nessa busca, e outras pessoas já passaram por isso, e para quem está passando, quer passar por esse processo, você precisa pesquisar sobre Carl Jung, sobre o processo de individuação, sobre o processo alquímico, alquimia pessoal, e você vai começar a entender tudo que está acontecendo com você. Hoje eu estou até de vermelho, né, significando a fase do rubredo, que é uma fase importante, né, do processo, que é ali a fase praticamente final. E apesar de que o processo, ele vai seguir com a gente, né? Eu tô com 50 e eu não quero mais parar, porque eu não quero mais ouvir o meu ego. Eu não quero mais deixar o meu ego sobressair na minha vida. Agora, eu sou a minha consciência e eu assumo o controle da minha vida. Entendeu? Então, esse é um dos caminhos, né? Como eu disse, eu fui sozinha, foi sozinha que eu despertei, foi sozinha que eu fui buscando as respostas. E foi um choque, até hoje tá sendo um choque, gente, porque tem 2 meses. E eu fiz um vídeo sobre, tá aí no meu perfil aí na descrição, e as pessoas, elas não aceitam, muitas pessoas, elas não aceitam, elas se chocam e não conseguem entender o motivo. Mas você saiu da igreja por quê? Eu falei, gente, porque eu não estava mais, eu estava me sentindo um peixe fora d'água, sabe? Não dava mais para mim ficar ali vivendo um personagem. Era um personagem que eu estava vivendo, já não dava mais, aquilo ali não tinha mais nada a ver comigo, sabe? Deus, Jesus, eles estão em outro patamar, e na igreja pouco se fala sobre a verdade, sobre Deus, sobre Jesus. Então, gente, é isso. Se é que tem um caminho, né? A gente aí vamos buscar esses caminhos que eu falei. E é isso, gente. Que vocês encontrem as respostas que estão dentro de vocês. Obrigada.